Então, bora lá? Você, servidor efetivo do estado de Minas Gerais, está próximo de aposentar ou até mesmo já se aposentou. Você sabe de fato quanto você deve receber quando aposentar ou daqui a alguns anos? Isso é uma pergunta difícil agora, depois da emenda constitucional que a gente teve lá em 2004 e agora em 2019. Só que eu vou te mostrar dois casos práticos onde que a gente está trabalhando que vocês podem estar tendo prejuízos enormes, porque o entendimento do Estado de Minas Gerais na área administrativa, ele traz um prejuízo grande, trazendo a sua aposentadoria para menor na hora de fato se aposentar e além disso também uma correção diferente do que você de fato teria direito durante os anos que você estiver aposentado. E não vamos ficar de muita enrolação, não. Esse vídeo eu quero fazer ele um pouco mais curto, direto para você. Você está próximo de aposentar, mas tomou posse depois do dia 31 de dezembro de 2003, muitos dos casos em que os servidores, apesar de terem tomado posse depois dessa data, eles já mantinham uma relação contratual, eles já eram contratados do Estado de Minas Gerais. Para a parte administrativa do Estado, na hora da aposentadoria, se você não tinha mantido um vínculo contínuo antes dessa data, você não teria direito à paridade e à integralidade. Ou seja, dois conceitos que podem aumentar muito e manter o seu salário em um patamar elevado. A integralidade é a possibilidade de se aposentar com o valor total do salário que você recebe hoje. Isso já te traz um benefício muito grande, pois as médias aplicadas nas regras novas diminuem muito o salário já no ato da aposentadoria. Agora, a paridade é uma forma de reajuste calculado baseado nos servidores atuais. Ou seja, se você é aposentado como professora, o seu salário deve continuar como dos professores que estão na ativa. A grande questão é que, por mais que você tenha tomado posse depois dessa data, dia 31 de dezembro de 2003, se você tinha contratos anteriores, você tem o direito à paridade e à integralidade. Só que na prática, isso não tem sido aplicado para todos os casos, na verdade, que a gente tem visto aqui. A partir do momento que os contratos eles não são renovados no mês de janeiro, isso deixa uma brecha de alguns dias e o Estado justificando essa brecha de poucos dias, o contrato que a gente estava analisando agora tinha 4 dias entre o último contrato do servidor e a tomada de posse dela. Isso foi o suficiente para o Estado negar o direito à paridade, à integralidade dessa servidora. Acontece que na justiça o entendimento já é pacificado, porque a nossa Constituição ela não fala em ingresso anterior a 2003, no caso 2004. Ela fala em relação de serviço entre as partes. Ou seja, se você tem um contrato anterior a essa data, você manteve de forma contínua essa relação. Por mais que essa nomeação tenha acontecido alguns dias, alguns meses depois do seu último contrato. Então, você tem direito à paridade e integralidade, o que pode subir muito o seu salário lá na aposentadoria e fazer com que ele tenha renovações consecutivas a partir do momento da publicação dos novos salários dos outros servidores que ainda estão na ativa. Isso pode te trazer, além do benefício posterior à propositura de uma ação de revisão desse benefício seu, dessa aposentadoria sua, também retroativos, caso seja identificado esse erro e que esse erro tenha acontecido há anos atrás. Lembrando a limitação de 5 anos. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, já me chama aqui que eu posso te explicar. Outro ponto muito importante que também reflete na paridade e integralidade é a correção correta do seu nível e grau durante toda a sua carreira.
Porque se você concorda comigo, se você já tem a paridade ou a integralidade, você deveria estar em certo nível ou grau, a sua aposentadoria vai ser enquadrada naquele nível ou grau. Se você não tiver sido, durante todos os anos, reposicionada, recolocada em nível e grau correto, isso pode afetar em muito o valor também da sua aposentadoria. No mesmo caso, a gente consegue fazer uma revisão, identificar se existem erros dentro dessas reposicionamentos, ver os motivos desses erros. Podem ser diversos. Erro de fato mesmo nesse reposicionamento. Na modificação da legislação de 2015, do subsídio, pode existir vários erros ali. A gente viu diversas pessoas já reposicionadas, recolocadas de forma errada. Além disso, o cálculo de avaliação de desempenho feito em atraso atrapalha a pessoa. Tudo isso vem atrapalhando o servidor no momento em que ele ainda está trabalhando, mas também com reflexo para o resto da sua vida no período de aposentadoria. Todas essas questões podem vir atrapalhar você dentro da sua aposentadoria, mas agora, se no seu caso não existe discussão, você tomou posse de fato posterior a esse período de 2000 e de dezembro de 2003, é, mas está identificando esse erro no cálculo das suas promoções e progressões. Eles estão havendo, além de erro, você está em nível ou grau inferior, você ainda está identificando atrasos. Em qualquer um dos dois casos, em que, apesar de você não ter paridade ou integralidade, existir esse erro ou atrasos em si, isso pode te prejudicar muito ainda na sua aposentadoria. Por quê? A partir do momento que você tem a sua aposentadoria calculada sobre a média, se você teve contribuições, se o seu salário foi descontado em valor menor no período que você está trabalhando, o seu valor de aposentadoria também vai ter um reflexo menor. A sua média total vai vir muito menor do que de fato você deveria estar recebendo. Então, mesmo que você não tenha paridade, uma integralidade ou esteja próximo da aposentadoria, compensa já pensar nesse momento se você está tendo essas correções feitas de forma correta. Por quê? Isso pode influenciar no valor recolhido para você pelo IPSENG e depois na média que será calculada para a sua aposentadoria, trazendo o seu valor muito para baixo, mesmo que você tenha o direito, o Estado tenha reconhecido, mas não nunca tenha pago os seus valores atrasados. Isso afeta você agora de forma direta, onde você não tem o recebimento do valor correto, e também lá no futuro, quando você não vai ter a sua aposentadoria calculada de forma correta. Então a gente consegue trabalhar nessas duas linhas para você, recalculando esses períodos agora atuais, bem como calculando depois da sua aposentadoria se tudo isso foi feito de forma correta. Por quê? Existem formas de pedir essa revisão. Infelizmente, a administração pública, apesar de ver os erros, ela não arruma esses erros. Infelizmente, a partir do momento que a gente faz os requerimentos administrativos, alguns casos, a própria administração pública reconhece que houve erro nos cálculos, houve erro no reenquadramento. Existem casos que pode até fazer uma correção do ato administrativo, mas são raríssimos isso acontecer principalmente dentro da área de educação. Agora, se for você tiver interesse em receber os atrasados, aí eu já descarto o caso, porque na parte administrativa ninguém consegue receber nada atrasado. Principalmente, já que a gente já está falando em aposentadoria para vocês aqui, outro detalhe também que veio junto com a mesma emenda constitucional do nosso estado, que teve a modificação lá em dezembro de 2003, também referente às férias-prêmios. Se você tem direito e elas foram adquiridas depois dessa data, você já pode descartar a possibilidade de recebimento administrativo. Pessoal, passei por um vídeo mais rápido um pouco aqui, só para explicar esses detalhes que dá para poder fazer uma revisão da sua aposentadoria, caso você se enquadre em algum desses dois casos. Tenha direito à paridade e à integralidade em decorrência de contratos renovados consecutivamente com o Estado antes da sua posse ali, que deveria ocorrer em 2004, mais ou menos ali. Mesmo que foi depois, tá? Se foi 2005, mas você tinha contratos renovados consecutivamente, você teria o direito sim. E
a questão dos pagamentos de promoção, progressão de forma correta ou os atrasados para cálculo de benefício seu em cima da média. Qualquer outra dúvida, eu estou à disposição. Pode me chamar aqui, pode mandar um comentário que a gente vai estar fazendo mais vídeos sobre isso. E até o próximo vídeo.